tá salvado. E no programa de hoje nós teremos o editorial, que a Jovem Sara tá estreando hoje esse formato. Vamos ver o que vai ter, tá? Tá? Obrigado, viu, Sara? Reforma tributária, aparentemente vazou. STF, falaram que eram os comunistas que iam invadir sua casa, mas aparentemente os bancos com o aval do STF. Amazônia, a Amazônia sempre está na pauta. E o giro internacional. E depois disso nós temos a nossa queridíssima tier list. E para finalizar esse belíssimo programa, temos um momento cultural com a nossa jovem Trentini soltando a boa para nós. Denis, tem algum recado para passar para a galera aí enquanto abaixa seu volume? Tem um recado, a Haru pode invadir a live a qualquer momento. Não garanto nada. Tá aí então. Participações especiais da Haru hoje. Lembrando sempre que nós estamos com a meta para membros do canal. Membros do canal, né? A nossa meta é chegar a 20 membros e estamos aí. Estamos com 9 membros, isso é importante. Então, se você tá com aquele dinheirinho sobrando, já joga no membro, tá? Joga no membro aí que ajuda nós, incentiva nós, dá moral pra nós. Beleza? Algum recado, jovem de Floripa? Não, nenhum Tá recado. sem recado? Sem Como é que recado. foi seu dia hoje? Ai, foi doloroso. Ixi, como assim, cara? Que papo é esse? Não foi legal fazer essa pauta. Eu não gostei de fazer a Ah, pauta tá. hoje. Ah, é verdade. Pauta tá, pode ser dura às vezes. A pauta pode ser dura. E o seu dia hoje, dentro? Como é que foi? Ah, o meu foi tranquilo, foi de boa. A estabilidade da internet lá no escritório, de manhã não tinha, de tarde tinha, de noite acabou. Humilde. Aí, desse jeito. Humilde. Tá aí, então. Então bora abrir essa externa, que é o que interessa? Deixa eu só dar um Bora. salve pro Pedro aí que chegou agora. Salve, Pedro. Salvão. Viu, mano? Tamo junto. Então é isso, jovem Trentini. Solta a sua voz. Como é que é aí o editorial? Então, editorial é o seguinte: como a gente vai falar sobre a reforma tributária, eu tentei fazer aqui um resgate das coisas que aconteceram desde o início do ano. E aí eu fiz em forma de editorialzinho. Ele não necessariamente está em ordem cronológica, existem desvios na temporalidade, mas basicamente a mensagem é essa. O Brasil vendido de porteira fechada. De acordo com o site Metrópolis, Haddad iniciou as discussões acerca das reformas estruturantes com os secretários de sua pasta já no dia 10 de janeiro. A fim de ampliar a base para aprovação de tais reformas, o governo passou a acenar, no início do ano, para o Centrão, com cargos na Codevasf, na Sudene, na Superintendência da Zona Franca de Manaus e nas Superintendências dos Correios, além de avaliar a recriação da Funasa, que agora tem um orçamento de 2,9 bilhões de reais para realizar obras de saneamento básico e cujas atribuições haviam sido transferidas para o Ministério das Cidades, comandado por Jader Filho do MDB. Notem, de acordo com o jornal O Globo, em edição publicada no dia 5 de fevereiro, o governo ofereceu cargos para partidos do Centrão comporem a base aliada. Em março, enquanto visitava a China, após estabelecer um grupo de trabalho para estudar as reformas econômicas, Haddad declarou ao site Brasil 247 que, aspas, a oposição tem discernimento para separar o que é governo e o que é Estado. Estamos criando um ambiente favorável de concluir no primeiro semestre com a apresentação e aprovar no segundo semestre a reforma tributária. O que será que ele queria dizer com estar criando um ambiente favorável? You see? Bem, em abril, de acordo com a matéria da CNN, o líder do governo, José Guimarães, do PT Ceará, afirmou que a expectativa era de que o arcabouço fiscal e a primeira etapa da reforma tributária seriam votados até junho, e que uma segunda etapa da reforma tributária, aquela sobre renda e patrimônio, ficaria para o segundo semestre. Até aqui,
Sabemos que os comandos da Codevasf, da Sudene e do Banco do Nordeste, que já haviam sido entregues ao Centrão pelo já inelegível Jair Bolsonaro, assim ficaram, assim permaneceram. Bosco Saraiva, do Solidariedade, foi nomeado para o comando da SUFRAMA, para gerir a Zona Franca de Manaus. O Centro de Bionegócios da Amazônia, antes vinculado à Zona Franca, passou a ter personalidade jurídica própria e foi entregue por meio de licitação, segundo reportagem de Guilherme Mazui, do G1, em maio deste ano, para a organização social Fundação Universitas de Estudos Amazônicos, que conta com 2 parceiros internacionais, Rosetta Stone, Escola de Inglês, e a Foundation Cuomo, ONG originalmente criada para cuidar de crianças na Índia. A recriação da Funasa é aprovada como, aspas, sugestão do PL, e, após liberação de emendas, o arcabouço fiscal também é aprovado em agosto de 2023, rompendo com o cronograma inicialmente lançado pelo governo. O governo Lula não parou de tomar providências necessárias para criar ambientes favoráveis para cumprir as próprias promessas feitas ao Centrão. E para aprovar a primeira etapa da reforma tributária, valeu até tirar Ana Moser, sem partido, do Ministério dos Esportes e entregar para André Fufuca, dos Republicanos, que não tardou em dedicar uma secretaria para apostas esportivas. Abaixo o voleibol, viva o cassino. Também sobrou para Márcio França, do PSB, que teve que deixar o Ministério de Portos e Aeroportos para Silvio Costa Filho, do Republicanos. Por ser mais prestigiado que a atleta blumenauense, França ganhou um ministério novinho para chamar de seu, o Ministério do Empreendedorismo. Segundo matéria da Gazeta do Povo, publicada em 18 de setembro, Márcio França ironizou a situação em encontro com representantes de supermercados, passando o seguinte recado aos empresários presentes. O presidente Geraldo Alckmin, que está no exercício da função, pediu para que eu viesse aqui representá-los e dizer que, a partir de agora, vai ter um ministério novo, o Ministério dos Supermercados. Mas vamos voltar ao que interessa. Lembram que eu disse no começo que a Funasa era submetida ao Ministério das Cidades? Pois em julho, a Funasa foi repartida com o Ministério da Saúde e passou a ser ainda mais cobiçado pelo Centrão. No mesmo período, tanto Nízia Trindade quanto Wellington Dias, responsáveis pelos Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social, respectivamente, foram blindados pelo Planalto, com Lula dando declarações de que há ministros que não são trocáveis. Quem lembra da Janja alertando que a pasta onde Bolsa Família se encontra é o coração do governo? Mas há ministros que são trocáveis. Para não desagradar aliados no Congresso, a questão Funasa ficou para o ano que vem, assim como a nova reforma ministerial que mantém a saúde na mira dos insatisfeitos. Eliseu Padilha, do MDB, está cotado desde já para assumir a pasta numa dança das cadeiras que pode transferir Camilo Santana da Educação para a Casa Civil. A conferir. Como fatura nenhuma é quitada na República dos Salvadores da Democracia, Lula aproveitou a divulgação do relatório da primeira etapa da reforma tributária sobre consumo para substituir a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, servidora de carreira pelo economista Carlos Antônio Vieira Fernandes, indicado de Arthur Lira, sob críticas, vejam só, da CUT. Faz o L. Mas o que a Caixa Econômica tem a ver com tudo isso? Em 3 de agosto, Mari Leal, diretamente de Salvador, para o Jornal J, esclareceu que, aspas, após perda de eficácia em 1º de junho da medida provisória 1156 de 2023, que determinava a extinção da Fundação Nacional de Saúde, Funasa, a recriação do órgão vinculado ao Ministério da Saúde entrou no limbo que se arrasta desde então. A solução negociada diretamente com líderes do Centrão, grupo liderado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi recriar a entidade com uma estrutura remodelada, uma nova Funasa. Na proposta enviada ao Congresso pela gestão federal, as competências realizadas pela Funasa seriam repartidas entre o Ministério da Saúde, quanto ao exercício da vigilância sanitária em saúde e ambiente, e o Ministério das Cidades, que assumiria as demais atribuições.
Convênios e contratos da Funasa passariam a ser exercidos por uma instituição financeira, neste caso, a Caixa Econômica Federal. A manobra possibilitou apoio na aprovação da tributação sobre offshores e fundos exclusivos, que o governo tem vendido como taxação dos super ricos para camuflar a incompetência e retardo nas negociações sobre imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, tema do que seria a segunda etapa da reforma tributária e que, aí sim, poderia significar um movimento pela justiça fiscal, como nosso grande amigo Jones Manuel explicou em seu vídeo O Governo Vai Taxar os Super Ricos, que indico fortemente. Mas a seguir veremos o que Eduardo Moreira explicou. Por hora, reportagem da Folha de São Paulo, em edição de 26 de outubro, a troca na Caixa é insuficiente para Centrão, que cobra mais verba para o ano eleitoral. Nesse sentido, Vera Magalhães apurou ontem para a CBN que a negociação entre Lula e Lira inclui 12 vice-presidências do Banco Público, impondo um porém envolvendo Inês Magalhães, vice-presidente de habitação, que representaria o coração da política habitacional, coração do Minha Casa Minha Vida, razão pela qual o PT quer manter o controle do programa em vez de entregar a Caixa no modelo que a imprensa tem chamado de porteira fechada. Para quem não sabe, porteira fechada é um termo habitualmente usado no setor imobiliário para definir a alienação de imóvel com tudo que ele tem dentro, inclusive móveis, roupas, itens de decoração. Claro que, em se tratando de Brasil, até os trabalhadores perigam ser incluídos na transação sob os auspícios do STF. É isso. Denis. Muito boa reflexão, Sara. Eu achei muito pertinente esse momento que a gente está vivendo, e acaba que parece que todas as nossas instituições elas são voltadas para o interesse de atender a plutocracia, independente do... Né, e o povo, o cidadão, o jurisdicionado, no caso do judiciário, fica num segundo plano. E aí todas as políticas são voltadas em relação a esse interesse. Muito bom a cronologia que você fez, está de parabéns mesmo. Muito bom. Pô, top e puxou, tipo assim, né? Toda a capivara, né, velho? Eu acho que esse editorial, ele meio que prova, ele dá materialidade àquilo que a gente fala aqui toda terça e toda sexta-feira às 8 horas da noite, que é o quê? Não é o Lula que está aderindo ao Centrão. É o Centrão que está aderindo ao Lula, né? Não tem essa de ninguém tá chantageando ninguém, né? O negócio é alinhamento pragmático, ideológico, talvez, quem sabe. Mas a grande questão que fica é: quem se ferra nisso tudo é o brasileirinho, né? É o brasileirinho, né? Porque no final das contas, não faz mais nada. Isso tudo, esse toma lá e toma lá, sem o da cá, a troco do quê? A troco do arcabouço fiscal e de taxação de offshore que não é taxação? É isso? É isso. Aí fica duro. Aí fica difícil e... Oi? Mas eu acho que não é nem o Lula que aderiu ao Centrão. Na verdade, ele não é uma adesão, ele é um próprio apêndice disso aí. Cara, hoje vai ter que fazer esse programa, viu? Total. E tipo assim, uma coisa que me... Agora falando especificamente disso que aconteceu essa semana, né, da entrega da Caixa e tal, esse link da Funasa meio que tá dando tá dando todas as chaves, né? Tipo assim, todo o fluxo pra, mano, escorrer dinheiro pra sem vergonhice e pilantragem já tá armado, né? Porque você tem o ministério que vai, mano, empenhar a verba, correto? Você tem ali os lugares pra onde vai a verba. E a Caixa Econômica que é que vai intermediar e vai soltar a verba. Então, tipo assim, toda uma estrutura pra roubar. Pra roubar. Não é isso, né? Toda uma estrutura pra roubar. Tá montada a estrutura, é isso? A máquina de roubar tá montadinha, Sara, é isso? Não é só isso, assim. Eu gosto sempre de pensar primeiro, desconsiderando a questão corrupção, porque corrupção parece que
tomar conta e como se coisas erradas tivessem que conter corrupção no meio, entendeu? Não é isso. Mas lembra quando tu perguntaste pra gente, assim, é normal um político negociar um ponto em que ele exclui outras pessoas, sabe? Que demandam por como outras comunidades e etc. Né? Todo político representa alguém, né? Ele preteria essas pessoas, sendo um governador, preterindo prefeitos para repassar verba só para determinados apoiadores, entendeu? Eu acho a minha visão é que, assim, óbvio, você tem indicações políticas, você pode usar isso para demonstração de poder, demonstração de quem está contigo, né? Quem pode levar os louros pelos trabalhos feitos por aquela instituição e tudo mais. Eu consigo entender isso. Só que, assim, você nomear para uma determinada fundação que seja, ou um organismo que está submetido ao Ministério da Saúde, um partido, e o mesmo partido toma conta do banco que vai gerir o dinheiro que vai, sabe, que está vindo daqui, eu evitaria isso, sabe? Não me parece atender às melhores práticas, entendeu? De gestão do dinheiro público, sabe? Sim. É nisso que eu penso. Porque a gente não está falando só de nomeação da cabeça, a gente está falando também de loteação, né? Total. E assim, cara, eu não sei assim a sensação que vocês têm, mas a minha sensação é que o sistema político brasileiro, né? Ele já era, né, mano? Já era. O negócio apodreceu de uma tal forma que acho que acabou, né? Eu acho que a Mari Rios tinha razão. Acho que acabou, né? Tipo assim. Não, porque não tem. O negócio entrou num patamar agora que não existe mais nenhuma discussão ideológica. Não existe nenhuma discussão em busca do que é o melhor para a maioria do povo brasileiro. Não existe mais essa discussão. A discussão e as ações estão sempre no âmbito de manutenção ou aquisição de poder. Porque assim, o poder que os partidos têm, tanto o partido do próprio presidente fazendo esse tipo de acordo e trazendo esse tipo de acordo para a base, a troco de nada ideológico, de nenhuma reforma, e os partidos que tomam posse disso para conseguir fazer as suas bases eleitorais dentro dos estados, eu acho que isso é um fim em si mesmo, assim. Nunca é por alguma coisa além do poder. É sempre pela manutenção do poder e manutenção do status quo, nas melhores da hipótese, né? Nas melhores da hipótese é para isso. Então, assim, nunca vem uma discussão séria de qual país a gente quer, de qual nação a gente quer, ou de quais são os interesses do povo do brasileirinho, sabe? Vocês sentem isso também? Sinto, cara, e às vezes parece até que é uma jogada que a gente já viu antes. Tipo assim, você pega e entrega um instituto muito grande, por exemplo, entrega a Furnas para Eduardo Cunha. O que ele faz? Ele ganha poder, ele ganha mais apoio para ele poder depois fazer um movimento maior, como foi o que aconteceu com a Dilma. Naquele momento que estava entregando, era uma ilusão de manutenção de poder. Hoje, a gente está entregando a caixa na mão do Lira, que vai deixar ele mais poderoso, com a base maior que ele já tem, para ele conseguir mais apoio, conseguir avançar mais ainda, né? E aí, toda essa entrega é feita, e essa base, ela não necessariamente é do governo para provar aquelas coisas que são aquilo que realmente deveria importar, como a gente fala aqui sempre, né? Mas para uma coisinha pontual ali, para um aqui e ali pontual que é feito, né? E aí, como não está tudo no pacote, uma coisa assim que deveria ser trivial, como, por exemplo, o governo nomear a Defensoria Pública da União, acaba não passando no Senado, reprovou. Então, tipo assim, é feita toda essa entrega, toda essa cooptação, e no final das contas, até na manutenção de poder, parece que a gente não aprende com a lição do que aconteceu antes. Então, mas é por isso que eu acho que essa história, porque a narrativa que está sendo colocada na mesa, e é uma narrativa da qual eu não tanco, sinceramente, é de que o Lira e o Centrão estão se chantageando o Lula. E todos os raciocínios que eu vejo hoje em dia no mainstream, né, e também nos alternativos, parte dessa primícia. Mas assim, vamos falar, por exemplo, sobre essa taxação de offshore, que não é taxação, na verdade.
Essa taxação de offshore foi proposta pelo governo Temer, o governo Bolsonaro com o Paulo Guedes tancou esse negócio, queria passar isso, e agora vem um governo que, em tese, é oposição ao bolsonarismo, né? É um outro lado da moeda do bolsonarismo, que também advoga a mesma coisa que o Temer, o Bolsonaro e esse governo advoga. E aí, então, se o Lira ele é oposição a isso, que o governo que é oposição ao Bolsonaro, qual sentido faz negociar com o Lira uma coisa que, em tese, ele defende? Só que parece que a discussão não tá planando nisso, sabe? Mano, esse foi só um absurdo que eu mostrei, uma incongruência que eu mostrei nessa história. Não é ideológico, não é ideológico. Ele é a dificuldade para vender a facilidade. E então, foda-se a pauta. isso que o Lira tá fazendo com o Lula, se o Lira estiver chantageando o Lula, é isso? Hã? A premissa. O Lira, ele não tem nada ideológico. O negócio dele é chantagear o governo. Essa é a narrativa que tá lá. Não existe ideologia no Lira. Existe chantagem. É isso? Cara, eu acho que existe poder, né? Disputa pelo poder. E aí, na disputa pelo poder, você não vai ceder poder a pronto de assim, não, aqui a gente bate ideologicamente, então por causa disso, eu não vou cobrar, entendeu? É como se fosse isso, a gente está aqui e se para passar, independente, se eu aprovo, se eu desaprovo, que aquilo lá é uma bancada de negócio. E aí... É um chantagista da passar, República, então. O Lira é tipo um chantagista da República. Eu acho que rola toda essa disputa de poder, sim. Mas que o governo ele está mais alinhado com essas políticas neoliberais do que contrário a elas. Pelo contrário, eles estão tentando viabilizar isso aí e indo juntos, tá ligado? Eu também não acho que é mais... Então o Lira é herói. Então o Lira é herói. Eu acho que Lira guerreiro do povo brasileiro. Porque o governo ele é um liberal. O governo ele é um liberal e quer passar medida antipovo. Arcabouço fiscal, PPI de presídio, quer passar essas coisas. O Lira, ele tá lá, ele é um herói sem querer, porque ele tá lá pra ser contra o governo. Ou seja, eu não tenho ideologia nenhuma, eu só tenho contra o governo. O que o governo pensa, eu penso ao contrário pra chantagear ele. É isso. E o governo quer passar coisa antipovo e o Lira é contra, então o Lira é Lira guerreiro do povo brasileiro. Faz sentido isso? Não, eu acho que são disputas distintas. O Lira, ele representa uma determinada elite, digamos assim, sabe? Que não é a financeira. Sacou? Não é a financeira. O governo Lula representa a elite financeira. Ah, entendi. A do Lira é tipo agrária. Tipo isso. Sacou? Que não vale só o dinheiro. Algumas outras coisas meio piradinha eles... Isso faz sentido pra mim, então. Entendi. Então. Envolve política também, entendeu? São duas elites então, pra se gente, chantageando. Sim, tipo, a direita tá rachada. Por quê? Porque o sistema financeiro... É verdade isso. O sistema financeiro tem interesses que vão para além de espoliar o povão, sabe? Onde ele puder tirar dinheiro, ele vai tirar. Se for dos bois do Arthur Lira, melhor ainda. É isso que eles vão fazer, entendeu? E eu acho que há interesses que divergem. Os grandes empresários, os industriais, sabe? A questão do financiamento, dos seus estoques e tudo mais, entendeu? Tanquei. Então, às vezes, o interesse de uma determinada elite é totalmente antagônico ao da outra elite, né? Entendi, então, tanquei isso aí, viu, sempre foi isso, a direita tá rachada. Esse negócio faz mais sentido pra mim do que Lira chantageando Lula. São duas elites, a financeira e a agrária, brigando entre si pra ver quem vai esfolar mais o povo. É isso. Sim, porque politicamente, se tu for pensar assim, politicamente eles não divergem muito. Eles vão divergir mais nas questões financeiras, sabe? Onde vai apertar o bolso deles. No final, sobra sempre pro trabalhador, quando esses dois brigam, sabe? Justo. Tá aí, comentários então? Comentários. Você matou a pau de novo, hein, Sara?